Voltamos com vocês com o programa Opinião na Rede. Nós estamos hoje falando de saúde, agora nós vamos mudar o tema aqui, né, doutor Valmir? Vou deixar com o doutor Valmir e com a doutora Elza. É interessante. Nós que somos ligados à saúde, o que mais sabemos falar é de saúde. Se você se envolve no agronegócio, você leva a cacetada. Se você vai falar de política, ninguém nos entende. Se vai falar de extrafísico, também é complicado. Então vamos continuar falando de saúde. Hoje quer saber o que eu tenho observado. E você que está nos ouvindo. Eu tenho 44 anos. Vai ser dia 14 agora. Então, nós aprendemos a fazer a coisa tranquila, como fosse... 44 anos de medicina? Aí, hoje, se fala muito medicina integrativa e medicina alternativa. Então, dá a impressão de que alternativo é aquilo que você já fez de tudo e vamos tentar a outra coisa. Essa que é, quando se encaminha para alguém para fazer algo diferente, é essa a concepção. Então, o termo correto é medicina integrativa. Porque nós temos que integrar-nos da ponta do cabelo à ponta do pé. Nós temos o cérebro, que é a parte mais resistente, que é difícil quebrar a cabeça de alguém, que é onde está guardado, é o cofre. É onde se guarda o conhecimento, onde se guarda as estruturas. O nosso cérebro, ele, se nós o alimentarmos com bom alimento, ele nunca para de aprender. E ele se torna sábio. Ele sabe o que é útil e o que não é útil. Então, às vezes o paciente, ele vem a hora que ele está caminhando. Você observando, você já percebe onde que está o problema dele. Agora, você que está nos ouvindo, mas se o doutor sabe o que é o problema dele, por que não resolve? Não, nós não somos tão milagrosos de resolver o problema de todo mundo. Porque o problema está nele. Então ele é vítima, às vezes, de uma sociedade que causou um mal-estar, que o humilhou, que ele passou por isso ou aquilo, e alguém veio e quis passar a mão. Não, eu vou te ajudar. Eu vou te fazer isso. Ajuda porra nenhuma. Não venha com enganação. Agora quebrou a perna, sim. Aí ajuda. Pega, coloca, vai no hospital, ajude, bota a mão do dinheiro e pague para ele. Mas não faz isso. Agora, então, por isso que hoje 60%, 70% das pessoas que vão aos hospitais ou às clínicas, porque o hospital está ficando mais para a parte física, para a resolutividade de procedimentos que se precisa de sala de cirurgia, de raio-x, de tomografia, para coisas graves, às vezes uma UTI, que não precisa UTI para tudo, não. Então, esse tipo de medicina está meio esquecida. E isso nos preocupa. E preocupa mais ainda porque alguns laboratórios estão contratando 30% a mais
de propagandista para o ano que vem, porque se espera que a população ela vai desequilibrar mais ainda exatamente nessa ressonância chuma da terra. Tem nada com política. E dele remédio na E população. dele remédio. Porque o remédio é o seguinte, está caríssimo, né? Tá. E se a pessoa tem uma diferença, se a pessoa está chorando por causa de uma doença, todo mundo dá atenção. Diferente da educação. E aí que nós insistimos em tornar o Lindemoura um centro de educação diferente. Eu não me preocupo tanto com construir coisa física para ter, que custa muito caro. Nós temos que desenvolver através de processos educativos, integrativos, de fazer o sujeito pensar. Porque se eu ajudo ele é capaz de conduzir, senão ele se torna dependente de mim. Ele precisa ficar viciado em me procurar. E aí eu também fico chateado, porque eu acho que eu não resolvi o problema. Então eu tenho que pensar diferente. Você vê o seguinte, tem várias especialidades. É diferente eu encaminhar a um especialista porque eu cansei, eu não dou conta. De eu encaminhar por uma especialidade que ela desconhece. Ontem mesmo, veio uma pessoa fazendo endoscopia digestiva, diz, doutor, está me doendo o estômago tanto, mas eu faz 6 anos que eu tenho fibromialgia. Elza, fibromialgia, e ela falou o seguinte, lá em casa é só meu marido que não tem, porque meus 2 filhos, um de 16 anos e outro de 18, também estão no mesmo caminho meu. Eu já fiz exame de tudo e o corpo dói. Eu peguei, encaminhei para uma hipnóloga. Eu disse, vai lá, procure fulana de tal, que ela vai resolver o problema. Ela disse, doutor, eu vou procurar porque eu já não aguento mais tomar remédio. A hora que a pessoa decide, primeira coisa eu tenho que pensar, eu quero melhorar? Sim. Por isso que às vezes eu falo o seguinte, somente a dor é que melhora. Amor não. A dor melhora. Porque a pessoa, ou ela tem um ganho secundário, que dói na tua frente, e depois ela vai sambar à noite para carpir, dói o quadril, não para dançar não. Então, é interessante. E é essa luta que quem às vezes, dá muito piripaque, nem gosta de nós, né? Não. Ali nesse caso desse caso do senhor aí, provavelmente é o ambiente. Porque se tem tem mais do que então tem que trabalhar esse ambiente, né? Para essa família se curar. Sim. Né? E como ela veio buscar, nós conseguimos direcionar somente quando a pessoa quer. Né? Se ela chegar, tanto que a primeira pergunta que a gente faz, em que eu posso lhe ajudar? Em que eu posso lhe ajudar? Aí ela vai começar a contar a história dela. Não, eu vou falar, eu vou te ajudar com isso, né? Então, nesse caso aí, é muito claro que seja realmente uma questão ambiental. Sim. Né? O ambiente, ele prevalece. Você está todo dia vivendo do mesmo jeito, você não vai ter mudança. Precisa tomar uma atitude, se posicionar diferente. Sabe, Milton, existe muitos casos que
Nós estamos, por exemplo, eu estou posicionado num lugar onde que não é meu. E eu quero carregar aquilo. Eu não consigo. Não é meu. Eu só vou carregar aquilo que é meu. E aí a pessoa está lá insistindo em carregar algo que não é dele. Não vai mudar a vida da pessoa de lá e vai lascar a caminho aqui. E isso vai causar uma doença. Exato. Então, Essa pessoa. Né? tem que... o grande diferencial desse conhecimento é você saber exatamente o seu papel. Dentro de qualquer lugar que você esteja. Dentro da tua família, qual o papel da mãe, qual o papel do pai, qual o papel do filho. Está todo muito ali conturbado essa questão, porque os filhos não sabem o lugar deles, o pai está fazendo o papel da mãe, a mãe está fazendo o papel do pai, a mãe está fazendo o papel do filho e ninguém está ali dentro todo desconectado. Não consegue. Então, quando você entende que o papel do pai é esse, o papel da mãe é esse, o papel do filho é esse, cada um no seu lugar, as engrenagens conseguem trabalhar bem. Quando não tem isso, não tem como, né? E aí as pessoas não procuram buscar a solução. Só vai E entender. o tempo vai se passando e vai se passando de geração para geração, o mesmo problema e nunca ninguém vai ter uma vida melhor, né? Vai estar ali toda a vida naquele... Ou vai acabar se acostumando com o sofrimento, né? Com a doença, com aquela família desestabilizada totalmente, né? E então é por isso que as pessoas têm que aprender hoje através das informações, não é tem que aprender como eu estou falando aqui, mas por isso nós temos aí hoje as redes sociais, as televisões, por mais que nós estamos hoje um pouco desacreditados de televisão, um pouco também de rede social, mas nós temos aí, como sempre o Dr. Valmir lembra nós aqui, 80-20. Então, nós temos mais a verdade do que as ilusões. Então, por isso, vamos buscar, você que tem aí, que já passou a geração do seu pai, já está aí, um exemplo, na minha geração, meu pai faleceu com 90 anos, eu já posso buscar a solução para mim, para os meus filhos, para meus netos, e com certeza muda. Não pense só em você, vamos pensar na nossa geração que vem, que a população só vai aumentando, né, Dr. Valmir? E vai dificultando um pouco mais. Se nós não buscarmos conhecimento de sobrevivência, né, Dr. Valmir? Certo. E pensar que só tem doença, e como a Elza diz aí, a doença, às vezes a pessoa busca a doença, né, doutora Elza? Ela busca porque ele está carregando, vou falar o português correto aqui, ele aguenta carregar 30 quilos, mas ele está com 90 quilos nas costas. E aí a coluna dele não vai aguentar, para facilitar. Não é isso que eu estou falando. Mas é como a doutora Elza está explicando, e eu estou entendendo bem. Mas eu já estou passando bem claro para as pessoas, entendeu? Então, vamos tirar esse fardo que está pesado nas nossas costas, vamos fazer só o nosso dever. Não dá para carregar, que eu tenho comigo. Eu fico ouvindo aí, como eu converso bastante com o Dr. Valmir e a doutora Elza, já tivemos o privilégio de convidar ela várias vezes e ela aceitar estar aqui com nós. Então, eu fico ouvindo e eu vejo que realmente dá para nós mudar, mas nós temos que querer. E quando quer, e nós temos o privilégio de ter aqui no nosso município de Rolim de Moura, então você não vai fazer se não quiser. Aí você vai continuar na mesmice, dizendo que está ruim, reclamando, não vai em busca de solução, né, doutor Valmir? É verdade. Por exemplo, coisas interessantes, esse comportamento. Constelação familiar. Quando você falou que depende do ambiente que você está. Eu tive a oportunidade de fazer a formação de constelação familiar e constelação organizacional.
Com a Cornélia Benesch, é uma alemã, está em São Paulo, é a sumidade do Brasil. E você observa nas empresas, você observa em casa. Cada um ocupa um lugar. Um exemplo, normalmente quem senta na mesa é o chefe da casa. Aí você vai no boteco e fala, fulano que vai pagar a conta, senta na mesa. É penalidade, né? Então, se a mesa é comprida, quase sempre o pai senta aqui colocando respeito nos filhos, né? A mãe é que serve, né? A mãe cuida do ninho. O pai é o provedor. É aquele... Hoje, a safadeza do povo é fazer o seguinte, não deixar a hierarquia. São coisas que a gente observa e você, depois que aprende isso, em qualquer reunião que você for, você vê que as pessoas, um toma a palavra do outro e um quer falar mais do que o outro e tal. Então, é o seguinte, isso aí você encontra na internet, porque quem sabe quer ensinar. Então, entra lá, constelação familiar, constelação organizacional. Antes de ontem, eu estava juntando com um executivo, que ele falou o seguinte, olha, no meio industrial, no meio de gestão, Elza, telespectadora, nós tivemos a seguinte preocupação. Sempre gostamos, porque nós sofremos muito, mas aprendemos com o sofrimento, e nós sempre, da nossa idade, queríamos que os filhos, os netos, os bisnetos, fossem superiores, mais inteligentes do que nós. Qual que é a preocupação agora? É que dentro de 10 anos nós vamos começar gerações que a gurizada vão estar sabendo menos do que os pais, regredindo. E uma das coisas que ele falou numa consultoria, ele falou, eu não consigo contratar jovens para isso. Falou o seguinte, é para mexer com rede de contrato de 18, 20 anos. Mas é para mexer com o físico, contrato de 60, 70 anos. Que ele tem diferença. Isso você observa no caixa de mercado. Nós usamos a cabeça. O cara tem que pagar R$20, ele deu 100, você já sabe que tem que devolver 80. Correto. Ou se eu dou 110, para facilitar. A jovem hoje não sabe, pega uma maquininha. Então, realmente, quando você fala daquilo que é natural, que é da natureza, que se chama redes neurais, nós temos aqui a rede elétrica. Nós temos aqui o nosso, eu não vou falar o nome, né, do nosso técnico ali, ele está ali colocando pendrive e acertando isso, e usando aqui no telefone, que eu não vou falar o nome dele. Então, isso é tecnologia. Então, nós já desenvolvemos tanto a tecnologia e agora não conseguimos usar o que tem de bom. Então, está na hora que nós, infelizmente, então se contrata. Por que estão querendo contratar aposentados hoje? Ou na gestão, quando era físico, o meu gerente é melhor o que foi chute de fábrica, que ele conhece o processo. Então, quem não sabe o que é constelação, entra no Google, em vez de ficar assistindo filmezinho de homem pelado, mulher pelada e não sei o quê, vai lá, tem tudo. O conhecimento, ele é sistêmico. A mente coletiva está disponível para o planeta todo. Então, basta fazer o quê? Só que existe
o ganho de quem não quer deixar as pessoas aprenderem. Existe, realmente. Eu mandei para você o comentário do Nikita, né? Aham. Há 60 anos atrás ele falou, você quer dominar um povo, comece dando saúde gratuita. Porque ele aprende a reclamar. Segundo passo, mantenha o pobre. Em vez de ensinar que ele pode crescer, fala, você pode ficar pobre que eu vou te dar. Eu não dou porra nenhuma para ninguém. Ninguém dá. Ninguém dá nada. Essa é a realidade. Nós vemos hoje aqui, é onde que, querendo ou não querendo, entra um pouco da política pelo meio. Nós percebemos aí, é só você começar a olhar mais. Nós percebemos que nossos gestores, não vou dizer do mundo inteiro, mas de uma boa parte do mundo, não tem interesse que as pessoas aprendam, produzam, né? entendeu? Querem dar pronto. E nós sabemos, vamos começar pela família da gente. Se a gente der tudo para os filhos da gente, eles vão ficar um inútil dentro de casa que não serve para nada. Então tem que ensinar a trabalhar. Ensine a trabalhar e não dê nada, não dê saúde, não dê nada. Ele aprende a trabalhar, com o dinheiro dele ele vai se ganhar, vai se construir, vai ajudar ele, vai ajudar a nação, vai ajudar todo mundo. Agora, você fala, vou deixar, eu tenho 5 filhos, não precisa deles aprenderem, ele só trabalha para mim aqui e eu vou desfrutar do dinheiro. Está errado. E é assim que parece. Parece não. É assim que nós estamos vendo hoje, com toda certeza, no mundo inteiro. Uma boa parte do mundo, não vamos generalizar aqui, mas uma boa parte do mundo está assim. Então, nós temos que mudar. Quem quiser mudar, há oportunidade de mudar, está lá no Google, como o Dr. Valmir falou. Quem quiser aprender, aprende também, ouvindo palestra, em vez de assistir costumo dizer, né? Cada um, o certo, nós costumamos dizer que o certo não existe, existe. Mas cada um pensa do jeito que quiser o certo. Eu penso que dá para melhorar. Eu nunca desanimei e nunca desanimo e nem gosto que ninguém passe a mão na minha cabeça. Não gosto de ser vítima. Não. Eu não gosto de ser vítima. Posso sofrer as consequências e vamos para cima e vamos lutar, porque eu sempre falo o seguinte, para as pessoas mais novas e que têm menos conhecimento do que eu. E quando tem mais conhecimento do que eu faço questão de ouvir e ter a humildade de aprender e ver se realmente é aquilo mesmo, é fazendo, praticando, para ver se as coisas melhoram. E bem simples de fazer isso. Em pouco tempo você já consegue ver a mudança, se é real ou não é. Entendeu? Uma coisa, Milton, Quanto tempo nós temos ainda, diretor? 3 minutos? Só. Vamos lá, então. Uma coisa você quer ajudar alguém, você ajuda com o que a pessoa precisa, não com o que você quer, né? Aí faz toda a diferença. Porque o que eu preciso? Você pode me ajudar, mas o que eu preciso, não o que você quer me dar. Aí é uma ajuda em vão e aí você se sente feliz porque está ajudando, mas eu não preciso disso. Exatamente. Então esse é o grande problema. Doutora Elza, eu vou deixar com você para você poder fazer as suas considerações finais. Infelizmente chegamos no final. Nossa, passou que nem... Passou rápido. Passou rápido, o assunto estava bom. Ótimo. Bom, mais uma vez eu quero aqui agradecer a todos aí que estão assistindo, agradecer o Dr. Valmir e o Milton pelo convite novamente. E é sempre muito bom falar de saúde, falar de conhecimento, né? Com você, Dr. Valmir. Nossa, muito obrigado a todos. E é divertido, é bom e faz bem para a cabeça da gente. E vamos continuar conversando nisso, que é maravilhoso. Nossa, boa tarde. Eu só tenho que agradecer aqui o Dr. Valmir, doutora Elza, e dizer que hoje para mim, foi espetacular esse bate-papo aqui. E eu tenho certeza, você que assistiu em casa, aproveitou bastante. Ganhou consulta gratuita hoje. É só você fazer uma reflexão,
no que o doutor Volmir falou, a doutora Elza falou, que você vai atingir algo de melhor para você. E não esqueça, eu vou pedir que, novamente, para a doutora Elza repetir ali o endereço, o telefone da clínica, por gentileza, doutora Elza. É na Saúde Clínica, é ali ao lado do Hospital Bom Jesus, na Avenida Macapá. E o telefone é o 3442-2170. Também é o WhatsApp, tá? Então, qualquer informação que queira sobre os cursos, sobre os atendimentos, só entrar em contato, tá bom? Muito obrigada. Mas muito obrigado e fiquem com Deus, que esta é a melhor companhia.